Bom, questão 9 do ITA 2021, uma questão de óptica geométrica, de espelhos esféricos. É uma questão bem completa e que a explicação vai demorar muito porque eu preciso retomar alguns conceitinhos pequenos antes de partir para de fato o que vai resolver a questão. Então, provavelmente esse vai ser o vídeo mais longo e eu vou tentar enrolar o mínimo possível para não ficar tão longo, tá? Vou ler aqui a questão, naquele mesmo ponto dele, depois a gente volta já lendo a alternativa e fazendo a resolução. Considere uma lente biconvexa feita de um material com índice de refração 1,2 e raio de curvatura de 5 cm e 2 cm. Ela é imersa dentro de uma piscina e utilizada para observar um objeto a 80 cm de altura, também submerso, que se encontra afastado a 1 metro de distância. Sendo o índice de refração da água igual a 1,3, considere as seguintes afirmativas. Então, beleza, vamos aqui fazer uma breve retomada. Igual eu disse, eu vou passar por esses conceitos iniciais de óptica bem corrido mesmo, sem aprofundar em nada, porque eu quero chegar na parte mais aprofundada, que é onde a gente onde vai discutir de fato a questão. Óptica é uma continuação da última questão. Na última questão a gente começou a ver a ondulatória e eu falei para você que existia duas modelos de ondas, uma onda mecânica, uma onda eletromagnética. A luz é um tipo claro de onda eletromagnética, então é o ITA aí fazendo uma escala linear, né? Ele tá falando dos conceitos de maneira sequencial, isso é bem interessante. Então, quando a gente fala sobre a luz, a gente tem duas vertentes, né? Duas frentes que a gente pode estudar ela, tanto na fase corpuscular, que é onde a gente vai fazer essa questão, quanto a parte ondulatória, que é provavelmente a próxima questão que vai envolver dupla fenda de Young. Né? Então, a parte corpuscular, é a parte mais clássica da onda, é onde entra a óptica geométrica e é onde basicamente estão as maiores aplicações que a gente vê na física de ensino médio. Então, vamos passar bem rápido pela introdução da óptica corpuscular. Então, beleza. Formato corpuscular, deixei aqui só para não jogar para vocês que existem três tipos de feixes de luz: o tipo cilíndrico. E aí, se eu falar do tipo cilíndrico, o exemplo mais clássico que eu posso trazer para vocês é o laser de luz, que eu vou acender e os feixes vão sair paralelos um ao outro. Além disso, existem dois outros tipos de feixes, que é o divergente e o convergente. Repare que aqui eu já estou falando de um possível foco, de um tal foco, que eu não falei dele ainda, mas é interessante vocês já verem que ele existe. O divergente, os raios se divergem, literalmente é essa palavra, se divergem do foco, se ampliam, né? Eles saem dispersados, vamos dizer assim, enquanto no convergente eles convergem para um ponto em específico. Então, aqueles filmes que o pessoal usa o espelho para fazer fogo, para queimar alguma coisa, né? Nada mais que eles estão fazendo é convergindo os raios de luz para um foco, e aí, óbvio, com a ajuda do sol, aquilo vai queimar de fato, né? Uma coisa também que eu coloquei aqui interessante, que eu vou retomar mais na frente, é que no caso da lente convergente, o índice do meio tem que ser maior que o índice da lente, esse índice de refração. Eu ainda não falei de índice de refração, isso aqui ficou bem jogado, mas é só para deixar claro, porque a gente vai retomar esse conceito daqui a pouquinho. Eu acho que muitos de vocês já sabem disso, mas beleza. Reflexão e refração da luz. A parte da reflexão a gente não vai usar praticamente nada nesse exercício, mas eu vou passar por aqui porque para não ficar corrido demais, né? Então vai ser bem tranquila a reflexão. Tem dois tipos, tem a regular e a irregular, tá? Mas eu estou falando aqui da regular, que é a que a gente mais vê, que é quando o índice de refração é igual ao índice, o índice de refração não, quando o raio incidente é igual ao raio refletido. Então aqui a gente tem dois ângulos, né? Dois ângulos formados, esse ângulo é igual a esse, e também temos uma normal que vai ser perpendicular a eles, e uma coisa interessante sobre três leis sobre a reflexão. Primeiro é que tanto o raio incidente, o raio refletido e a normal estão no mesmo plano, então não existe mudança do n, o nzinho aqui, que é o coeficiente de refração, o coeficiente do meio, etc. É o mesmo, é o ar ou a água, tanto faz. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, que foi exatamente o que eu acabei de falar para vocês. O que é mais interessante para a gente, que a gente vai usar em certa parte, é a refração da luz. A refração ela é um pouco diferente, porque a gente está falando de um feixe que vai passar por um meio para outro meio, e aí ele vai sofrer uma deformação no seu ângulo. Esse ângulo aqui é diferente desse ângulo, mas o que eu consigo aqui afirmar, e aqui ficou menos, não sei porquê, mas isso aqui é para ser igual, o que eu consigo afirmar nesse caso são as leis de Snell-Descartes, que o meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência 1 vai ser igual ao meio 2 vezes o seno de refração no caso, né?
mas é de fato a reflexão do meio 2. Então, também não vai ser tão importante para a gente, só estou passando aqui para a gente poder entrar de fato sem nenhuma entrave nos conceitos que mais importam. O que eu quero enfatizar aqui são esse meio aqui. Esse meio é muito importante, porque como ele é se dado, né, esse valor desse tal n aqui, ele é dado pela constante da luz dividido pela velocidade que a luz vai ter nesse meio específico. A luz, ela tem uma velocidade no vácuo, que é 3 vezes 10 a oitava, e ela tem sua velocidade em determinados meios específicos. Então, esse vai ser o nosso coeficiente n, certo? Então, beleza, vamos aqui para a segunda parte, que é onde de fato entra a resolução, vocês vão começar a ver mais claro. Eu tenho dois tipos de espelho, quando falando de óptica geométrica, né? E eu também, óbvio que eu estou pulando a parte de espelhos planos, tá? Espelho planos tem uma longa discussão sobre espelhos planos, eu não vou falar nada sobre isso. Na verdade, estou pulando uma boa parte de óptica, estou indo direto à parte importante, né? Mas aqui são os espelhos esféricos. Espelhos esféricos eu tenho dois tipos, o côncavo e o convexo. O convexo é aquele que, vamos supor, um exemplo bem claro seria como se eu pegasse a colher e eu estou falando da parte de fora da colher, a parte reflexiva de fora da colher. E no espelho côncavo é que eu estou pegando a colher e estou olhando a parte de dentro da colher, certo? Então seria um exemplo assim mais literal, né? mais cotidiano, para entender a diferença entre os dois. Obviamente, se eu tenho um espelho de duas fases, seja ela côncavas ou convexas, mas no caso aqui eu citei a convexa, eu vou ter um espelho biconvexo ou bicôncavo, mas em especial o que a gente mais vê é o caso do biconvexo, que é de fato o que o exercício pede, né? O exercício pede um exemplo com um espelho biconvexo. Ele tem dois lados de reflexão, não necessariamente o centro deles. Aqui eu fiz um exemplo que não precisa ser assim, tá? Mas é só para mostrar para você que aqui esse centro aqui tem um raio e esse centro aqui tem outro raio. Você vai entender isso de centro e raio agora mesmo, mas é só para mostrar que não necessariamente eles precisam ser iguais os dois lados, não precisa ter o mesmo tamanho, não precisam ter o mesmo índice de refração. Então, é só para deixar bem claro aqui, bem ilustradinho. Bom, agora vamos ver o interior do espelho, que é onde entram as propriedades interessantes do espelho esférico para a gente. Aqui eu peguei um desenho do Brasil Escola sobre uma esfera, e aqui eu tenho um eixo principal. Eu só coloquei aqui a descrição de dois do principal que eu vou usar, que vai ser o centro do espelho e o raio de curvatura desse espelho, mas eu tenho outras propriedades aqui desse espelho. Por exemplo, o eixo principal. Um espelho ele tem vários eixos, tá? Eu posso lidar com ele com várias, vão ter vários feixes de luz. Eu nunca estou falando de um feixe só, mas normalmente eu sempre tomo um eixo principal para poder fazer a minha análise, tá? Aqui também eu tenho na borda um vértice, né? Aqui eu tenho um vértice na borda. Esse vértice aqui, ele é bem importante para a gente, vai ser o nosso divisor do eixo. E aqui eu tenho, obviamente, o meu centro e o meu raio de curvatura. Esse centro e raio de curvatura também vão ser bem interessantes para a gente poder discutir. Bom, agora vamos ver outra coisa que é interessante. Eu falei agora mesmo sobre o foco e depois não voltei mais no que significa foco, né? E agora aqui eu também vou jogar outra fórmula que vai parecer aparentemente jogada, mas que vocês vão ver que vai ter algum sentido. Que quando eu estou falando de foco e divergência de uma lente, de um espelho esférico. Então, joguei aqui de cara a vergência C vai ser 1 sobre o foco. Obviamente o inverso também é válido, o foco é 1 sobre a vergência. E o que significa esse foco então? Calma lá. Como eu já tinha pincelado sobre as lentes convergentes e divergentes, aqui eu trouxe um exemplo que é bem mais bonitinho e bem mais tranquilo de se enxergar. Você está vendo que todos os raios estão convergindo para esse foco. Beleza, e aqui todos os raios estão divergindo desse foco. Tranquilo. Mas você consegue ver também que na lente divergente, os raios que estão chegando ao foco são prolongações, né? Você está vendo que os raios verdadeiros são esses daqui. Esses aqui são os raios que de fato estão atravessando, só que eu tenho uma prolongação que vai centralizar no foco, que vai divergir do foco para o espelho. No caso aqui eu tenho raios reais que estão de fato convergindo para o foco. Aqui eu coloquei um N do meio, que normalmente eu estou falando do ar. Então, mas aqui é onde está uma dos peguinhas da questão do ITA sobre essa questão de óptica, sobre essa questão de espelhos divergentes, de lentes convergentes e divergentes. Porque normalmente sempre que eu estou falando de um espelho convergente, estou lidando com ele no ar, né? E muitas vezes o aluno já está tão acostumado com lidar com ele no ar que bate o olho e já sabe, é ar, né? Com certeza sei que eu estou falando do ar, eu não preciso me preocupar, o N do ar é 1, então provavelmente o índice
da minha lente vai ser maior do que o do A. E quando o meu índice é maior do que o A, de fato eu estou falando de um espelho convergente, então é o que todo mundo, o espelho convergente com imagem real, então é o que todo mundo já bate o olho e pensa. Só que tem o peguinha do ITA é justamente o contrário, porque na questão eu estou falando sobre o espelho submerso na água, onde o índice de refração não é igual a 1, ele é 1,2, 1,3, colocou 1,3 se eu não me engano na questão, e ele deu para mim que o meu índice do espelho vale 1,2, ou seja, ele é menor do que o meu índice do meio. Isso aí já muda completamente, que a gente vai discutir quando eu for resolver a questão, mas é só para deixar claro que aqui existe uma certa malícia, mas que nem é tanta malícia assim. Se o aluno estiver atento, igual normalmente ele está, ele pega de cara que não está falando do A. Outra coisa interessante que eu queria falar com vocês é que eu até pontuei, o espelho, a lente divergente, ela nos forma uma imagem virtual sempre. Tá? Você está vendo que aqui eu estou falando de prolongações do feixe de luz, então é sempre virtual. Enquanto no meio convergente eu tenho os dois modelos. Eu posso tanto ter formado por uma prolongação de raios, quanto pelos raios em si. Então eu tenho tanto a imagem real quanto a virtual. Aqui podem ter as duas imagens sendo formadas nesse espelho. Já na divergente, unicamente virtual. Falou de divergente, imagem virtual na cabeça, certo? Agora aqui uma equaçãozinha que também vai relacionar tudo isso que a gente está falando aqui, que é a equação do fabricante lente, né? Que a gente chama popularmente assim, que é a equação que vai nos dar o foco normalmente, só que aqui eu ainda não especifiquei sobre o foco, eu estou na primeira fase dessa equação, que vai relacionar basicamente a distância entre o objeto, a distância entre a imagem, com os índices de cada espelho e com os raios de curvatura. Você está vendo aqui raios de curvatura, esse aqui é o meu R1, o meu R2, raio de curvatura, N do espelho 1, N do espelho 1, N do espelho 2. Esse aqui é o índice porque eu dividi aqui, esse menos 1 aqui é porque normalmente isso daqui vem assim, ó, N2 menos N1 na fase. A propósito, não sei se vocês vão querer, mas como não dava tempo de deduzir todas essas fórmulas, eu só estou jogando elas aqui para dar uma corrida com o conteúdo. Mas caso vocês achem que ficou muito jogado e vocês tenham interesse de saber de onde vem isso daqui, eu posso fazer um vídeo só sobre óptica, só deduzindo essas fórmulas, todas essas fórmulas, tanto essa daqui quanto a primeira, quanto outras que eu não vou falar nessa aqui, como a que a gente usa para achar a altura e tudo mais. Eu posso deduzir essas fórmulas e fazer um vídeo específico sobre isso, mas que duraria também mais 30 minutos só o vídeo, né? Então não valia a pena. Então aqui vem disso daqui, né? N2 menos N1. Eu acabo colocando o N1 em evidência, dividindo dos dois lados. Aqui quando eu dividir vai ficar 1, e aí eu vou ficar com N2 menos N1. N2 sobre N1 menos 1, certo? Mas aqui eu já passei na fase direta. É uma equaçãozinha que relaciona tudo isso, onde R1 e R2 são os raios dos espelhos esféricos, P1 e P2 são a distância de objeto e a distância da imagem, respectivamente, P sendo a do objeto e P' sendo a da imagem. A gente vai falar mais sobre isso já já. E N1 e N2 são os índices de refração do meio e não precisa ser do meio, na verdade, pode ser tanto do meio quanto da lente, né? Normalmente vai ter um que vai ser o do meio, mas posso estar falando também sobre o índice da lente. Então agora vamos de fato para a nossa parte quantitativa dessa óptica geométrica, né? Que vai ser a formação de imagens, mas antes disso, os raios notáveis. Novamente, aqui eu estou passando muito corrido, existe outro raio notável que eu nem coloquei aqui, mas aqui, quando eu estou falando de raios notáveis, aqui eu já estou falando só do caso convexo. Quando a gente começa a explicar isso para os alunos, a gente começa falando sobre os raios no espelho côncavo, que eles são mais claros de visualizar. O espelho convexo requer que o aluno tenha uma certa imaginação, mas eu acredito que vocês já devem ter visto esse conteúdo, então eu vou passar ele também de uma maneira não tão aprofundada. Mas o que eu quero te mostrar aqui é o seguinte. Aqui eu vou ter um raio 1 que está incidindo paralelamente com o meu vértice, certo? Esse aqui é meu vértice, aqui eu tenho o foco e o meu centro do espelho. E o que eu quero também dizer para vocês é que eu pedi também uma permissão, porque eu fiz um abuso aqui, é que isso daqui, essas distâncias têm que estar exatamente iguais, tá certo? O foco, ele é exatamente o raio sobre 2, certo? Ele está exatamente na metade ali do negócio. Então, assim,
não tá exatamente na metade aqui, porque eu não tenho régua, eu estou fazendo uma mesa digitalizadora que não é tão boa, também os feixes não estão totalmente retinhos, mas é a minha licença poética com essa parte aqui que é bem geométrica mesmo. Então, se você for fazendo seu caderno, faça com régua, faça bem com cautela, fazendo as medições certinhas, tá? Então, beleza, meu raio 1 aqui, ele incide paralelamente ao meu vértice e ele volta refletido baseado no meu foco. Mas o meu foco está aqui atrás, então eu vou fazer uma prolongação aqui do meu raio e vou fazer a minha reflexão aqui, é, voltando fazendo esse ângulozinho aqui, um ângulozinho θ1 que eu vou dizer aqui. Eu também tenho outro caso aqui, que é esse meu raio 3 aqui, meu raio, vou começar do meu raio 2 primeiro, que é o raio que, se um incide paralelo e volta no foco, era meio intuitivo que o que incidisse no foco voltaria paralelo, né? Valeria o retorno, e é de fato. Se eu pego aqui um raio e jogo ele lá no foco, tá vendo que eu joguei ele lá no foco com um prolongamento, ele vai me dar um retorno paralelo. Então aqui onde eu incidiu, ele volta paralelo, certo? Também é tranquilo de enxergar porque é o oposto desse daqui. Esse daqui entra bastante com aquele mesmo conceito de rate reflexão total, da rate da reflexão em casos, né, que são perfeitos, que é, olha aqui, se eu incidir exatamente no meu eixo de vértice, ele volta com o mesmo ângulo de incidência. Então, o ângulo de incidência é o mesmo do ângulo refratado. Interessante, né? Porque relaciona e lembra a gente naquele caso da lei da reflexão total. Então, temos outro caso também, que esse aqui eu não quis desenhar para não poluir ainda mais o desenho, que é quando eu incido meu eixo diretamente no meu centro de curvatura e ele volta exatamente em cima. Então, seria como assim, se eu vou fazer aqui um desenho bem tosco. Opa, tá vendo como vai ficando feio? Deixa eu fazer isso aqui. Ele incide assim e ele já volta também em cima do meu eixo do meu C, em cima do C, certo? Agora vamos para a formação de imagens, que é o que vai ajudar a gente a resolver a questão de fato. Quando estou falando de uma imagem, formação de imagem, aqui novamente estou falando do caso de espelhos convexos, tá certo? Não estou falando do espelho côncavo, não vou falar sobre espelho côncavo nesse exercício porque não precisa. Aqui eu vou ter o meu objeto que está produzindo a imagem, né, que está produzindo a luz da imagem. Esse objeto vai incidir um raio. Esse aqui são qualquer dois raios, tá? Eu escolhi esses dois aqui, mas qualquer dois raios formam uma imagem. Então aqui, o meu objeto está incidindo paralelamente ao eixo do vértice, né? E se ele está incidindo paralelo, aqui tá vendo que não ficou simétrico, mas esse raio aqui está vindo aqui no foco e está voltando pelo foco, tá certo? Então eu tenho um raio voltando pelo foco. Outra coisa, eu tenho outro raio aqui, que esse daqui está vindo incidindo exatamente no meu vértice, né? Tá incidindo exatamente em cima do vértice e voltando então com um ângulo de refração, um ângulo de reflexão exatamente igual o meu ângulo de incidência, certo? Então, o que eu quero aqui é achar onde os dois raios se conectam, porque é da junção de dois raios que me formam a imagem, certo? Só que você pode ver que aqui, esse raio aqui que foi refratado, ele jamais vai encontrar com esse raio aqui que foi refratado. Eles foram para direções completamente opostas, certo? Então, a imagem vai se formar atrás do espelho, né? Vai se formar aqui, onde os raios, a prolongação dos raios, o prolongamento dos raios, é dado. Então aqui eu vou ter a formação da imagem. A distância entre o meu objeto e o meu vértice vai ser dada por Pzinho. Eu posso também chamar isso aqui de DO, né, distância do objeto. A gente chama de DO ou de Pzinho. E aqui a minha distância da imagem eu vou chamar de P'Linha. Eu posso chamar de P'Linha ou de DI. Por que a gente chama normalmente P e P'Linha? Bom, existe uma explicação matemática para isso, porque é mais comum, né? Mas os alunos acabaram apropriando os professores, na verdade, acabaram apropriando dessa nomenclatura para fazer uma equação para chamar a equação de equação da fimose, né? Eu até brinco com os meus alunos, né, porque o nome é muito lindo. Olha como o nome da equação é dada: equação dos pontos conjugados de Gauss. É uma equação que tem um nome lindíssimo, né, belíssimo. Aí você vai falar para os alunos: essa é a equação dos pontos conjugados de Gauss. Ninguém sabe nem que eu estou falando de óptica geométrica. Mas aí quando eu chego e falo é a equação da fimose, aí tudo, a equação da fimose, tudo bem.
Porque o que que é? Por que que eles deram esse nome? Que é uma fimose é igual a um piu-piu mais uma pelinha. Pelinha de pelinha, né? Então, enfim, eu acho engraçado, mas se ajudar você a memorizar, tá ótimo, né? Mas o nome dela é bem bonito por si só, equação dos pontos conjugados de Gauss. E agora a gente vai fazer uma outra coisa, um artifício matemático, vamos dizer assim, para poder juntar a equação da formação das lentes, né, a equação dos caras, dos fabricantes de lente, né, com a equação dos pontos conjugados de Gauss, para poder encontrar uma relação entre o foco e o índice de refração, o raio de curvatura e tudo mais. Vocês lembram que aqui eu só copiei e colei, eu tinha 1 mais P mais 1 mais P' era igual a isso daqui, certo? Então agora tudo que eu vou precisar trocar é substituir isso aqui, já que a gente já sabe que isso daqui vale 1 sobre F, e eu vou ter que 1 sobre F é igual a N2 sobre N1 menos 1 vezes 1 sobre raio 1 mais 1 sobre raio 2. Quero sempre lembrar para vocês que esse N2 e esse N1 aqui podem estar falando tanto do meio quanto da lente. Vocês vão ver que no exemplo eu acabo utilizando esse N2 aqui, esse N1 na verdade, como N do meio, certo? Então, beleza, vamos resolver a questão. Tomamos tempo demais, né? A gente já leu ela, vamos só ver as alternativas. Uma lente convergente é real? Primeiro aqui eu gostaria de lembrar que ele falou pra gente que a gente está falando de um caso de uma lente biconvexa, então é esse caso aqui, onde os dois lados refratam, né? Então é esse daqui, esse é o nosso caso específico, né? E aqui, ó, uma lente convergente, a imagem é real. Então, aqui é aquilo. Não. Por que que não? Porque seria. Se eu estivesse falando do meu A, onde meu N é igual a 1. Então, aqui, se meu N do A, meu arco é igual a 1, fosse o meu objeto de estudo, de fato seria. Por quê? Porque aí o meu N da lente seria maior do que o meu N do ar. E isso daqui é correto, é como a gente define uma lente convergente. O N da lente sendo maior do que o N do meio. Mas aqui não é esse caso, porque repare, o índice de refração da água é 1,3. Então, esse índice aqui valeria 1,3. Enquanto o meu índice de refração do negócio, da lentezinha aqui, é 1,2, certo? Então, isso daqui não vale, isso aqui não é maior, né? Então, 1,2 é menor do que 1,3, ou seja, essa lente não pode ser convergente em hipótese alguma, certo? Então, aqui é meio que o único peguinha dessa questão em si, mas vocês podem ver, então, errado, né? Não condiz, essa questão aqui não condiz. Agora a letra B, a número 2, na verdade. Ela é muito clara, né? A lente divergente, a imagem é virtual. Isso daqui, se o aluno já estudou óptica alguma vez na vida, o professor já cansou de falar isso na cabeça dele. Lente divergente, a imagem sempre é virtual. Essa lente é divergente? Sim, porque se ela não é convergente, automaticamente ela é divergente. Então essa questão aqui está correta. Agora, a única questão que, de fato, tem exigido a gente alguma continha, e eu já fiz até as contas aqui, é essa que me diz que a imagem está a 31 centímetros da lente, né? E você vê que eu nem te ensinei a fazer isso daqui, nem revisei com você, achar a altura da imagem, porque, de fato, tomaria um tempo a mais e não vai ser útil para a gente nessa resolução dessa questão. Mas então, beleza. Será que é 31? Vamos ver. Esse aqui de cara a gente já consegue visualizar a equação dos pontos conjugados de Gauss, né? 1 sobre F é igual a 1 mais P, 1 sobre P', certo? Essa é a equação que a gente consegue visualizar de cara porque está relacionando a imagem, a distância da imagem e ele já deu para a gente que a distância do objeto é 1 metro, ou seja, 100 centímetros, né? Então, tudo aqui, vamos só vamos achar o foco, né? Porque a gente precisa primeiro encontrar o foco para poder jogar nessa equaçãozinha e achar a nossa distância. O foco a gente vai usar a nossa equação das fabricações de lente. E aqui eu já coloquei ela de uma maneira no ponto de usar do n da lente dividindo pelo n do meio, e repare que isso daqui quando eu fizer vai dar um valor negativo, certo? Porque aqui o n da lente é 1,2, o n do meio é 1,3, esse valor vai dar um valor muito pequeno, e quando eu subtrair por 1, isso daqui obviamente vai ficar negativo. Os raios vão ficar positivos, né? Que eu dividi pelo raio 1, dividi pelo raio 2, fazer essa multiplicação. O que eu vou ter então no geral? Eu vou ter isso daqui, né?
repare, isso daqui vai ser um fator negativo, vai me dar um fator negativo, isso aqui vai me dar um fator positivo, 1 sobre 5 mais 1 sobre 2. Quando eu fizer essa conta, eu vou chegar com o meu foco valendo aproximadamente menos 16,6 centímetros. Faz sentido um foco negativo? Faz, porque eu estou falando de orientação de onde eu estou olhando o meu eixo óptico, né? O meu eixo óptico principal. Então faz sim sentido. A única coisa que a gente tem que ter cuidado é que quando eu estou falando de um foco negativo, automaticamente eu estou falando de uma lente divergente, né? Então uma lente divergente que me dá imagem virtual, certo? Então isso aqui é outro conceito. Baseado nisso aqui, a gente conseguir responder essa questão, né? Caso você não lembrasse, você não pegasse, né, essa questão, quando você fizesse a conta e você visse que o foco deu negativo, ainda que você caiu no peguinha de marcar a lente convergente, você ia lembrar, mas deu foco negativo, então provavelmente eu errei e de fato é uma lente divergente, certo? Agora que você tem o foco, fica tranquilo, né? É só jogar na equação dos pontos conjugados de Gauss, 1 sobre 18 é igual a 1 sobre 100, mais 1 sobre, esse aqui é menos 18, né? Mais 1 sobre P'. Obviamente esse valor vai ser um valor de menos, esse aqui acho que vai dar menos 16, na verdade eu não lembro, acho que eu fiz essa conta errada, menos 16, mas enfim, 16 centímetros distante do eixo principal, do eixo do vértice, ou seja, a questão está errada, né? Porque aqui ele nos disse o quê? Que estaria 31 centímetros, né? E a gente vê que não tá, tá na verdade a 16 centímetros, certo? Então, o que, que a gente tem? A gente tem falso, verdadeiro e falso. Essa é falso, verdadeiro e falso. Letra B. Gente, desculpa por ter tomado tanto tempo e passado por alguns conceitos tão corridos. Olha quanta coisa a gente revisou nessa questão. Foram muitas coisas mesmo. E a gente, tipo, óptica é uma área gigantesca. E para poder falar disso, a gente tinha que buscar um conceito lá de trás, que eram os conceitos de refração e de índice de refração. Então acabou que talvez eu atropelei alguns conceitos, talvez eu falei algo equivocado aqui. Deixem as correções se você percebeu alguma coisa nos comentários. Críticas construtivas são sempre bem-vindas. Eu espero que eu tenha conseguido esclarecer a dúvida, se alguém teve alguma dúvida nessa questão, se alguém não entendeu como ela era feita. Você vê que só jogar isso daqui fica um pouco vago, um pouco disperso, de onde vem essa equação, de onde vem essa equação. Então, novamente, se vocês quiserem que eu faça um vídeo deduzindo essas equações, né, de uma maneira aplicativa mesmo, de uma maneira usual, eu posso fazer tranquilo. Vai demorar, vai ser um vídeo longo, mas não tem problema. Então, beleza, espero que tenha ficado claro. Deixem um like se gostaram, e se inscrevam se quiserem receber o próximo vídeo. A próxima questão é a dupla fenda de Young, é outro exercício bem interessante, que vai relacionar também com óptica. Então, até a próxima, a gente se vê.